dia, pessoal. Que Deus abençoe a vida de vocês que aqui estão com a intenção de estudarem a palavra de Deus. É um privilégio que, infelizmente, nem todos conseguem calcular o tamanho, mas vocês sabem e por isso que vocês estão aqui hoje. Nós vamos dar início à nossa aula. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, como o pastor já disse, Atos capítulo 26. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 26 do livro de Atos e o tema daqui a pouco já vai aparecer ali, os meus slides. E eu estou esperando vocês abrirem suas Bíblias aí para a gente iniciar a leitura. Atos 26, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 18. E hoje eu vou poupar vocês de lerem e eu mesmo vou fazer a leitura, tá? Então eu só peço que vocês acompanhem aí nas suas Bíblias e a gente vai fazer a leitura já. Atos capítulo 26, a partir do verso 1. A minha Bíblia, que é a Nova Almeida Atualizada, diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho por feliz, ó Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente o que eu fiz em Jerusalém. Havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. E quando os condenava à morte, eu dava o voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Com isso em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó Rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor me respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém?
O Senhor nos abençoe na leitura, agora na explicação da sua palavra. Bem, quem ainda não conhece esse texto, nós estamos no capítulo 26 de Atos, e Paulo ainda está num contexto de julgamento. Ele está perante o juiz, que no caso aqui é o rei, que tem poder sobre a sua vida, e ele está também diante do oficial romano, que era o governador Félix, e ele, na verdade, Festo, e ele está se defendendo, está colocando diante da corte a sua defesa, e agora perante o rei, que tem autoridade, como eu falei para vocês. E aí, baseado nesse texto que a gente leu, eu formulei um tema que é esse aqui, ó. A minha defesa é o meu ministério. Porque Paulo, se você não percebeu, ele falou pouco dele, falou muito mais do ministério que Deus deu para ele. Obviamente que no decorrer do capítulo 26, ele vai falar mais sobre o seu ministério. Mas, na essência, ele está dizendo o seguinte: olha, a minha defesa contra os que me acusam é o trabalho que eu faço. Aquele trabalho pelo qual Deus me separou para ser fiel ministro. Só pelo tema a gente já tem várias implicações aqui. Você tem certeza daquilo que Deus te chamou para fazer? E eu não estou falando apenas de ministérios em destaque. Ministério pastoral, ministério da música, ministério da pregação da palavra. Mas o seu ministério de ser mãe, o seu ministério de ser pai, o seu ministério de ser um trabalhador, prestador de serviço, empregado, patrão. Aquilo que você faz, aonde Deus te colocou para fazer essa função, essa chamada que Deus fez para você, você consegue dizer: olha, eu tenho certeza que se olharem para o meu ministério, para aquilo que eu faço, verão que eu tenho uma vida reta, de fato, uma vida piedosa, como deve ser de todo discípulo. Não só aquele que está nos ministérios dentro da igreja especificamente, mas aqueles que têm contato com pessoas também fora da igreja. Porque a palavra ministério significa serviço. A palavra ministério não é cargo, a palavra ministério não é carteirinha, a palavra ministério é serviço. E como você tem servido? Sou eu que estou fazendo o barulho? É eu? Tem que apertar mais. Meu ministério de segurar o microfone está meio falho, né? Beleza, acho que deu. Deixar solto, assim, soltinho, beleza. Joga solto o microfone, de boa. Então tá bom, obrigado pela dica. Minha defesa é o meu ministério. E aí nós temos como sempre, uma introdução do nosso comentarista, que vai nos levar a pensarmos sobre essa questão. Então eu vou ler com vocês atentamente, que é uma introdução bem pequena, para vocês entenderem esse contexto de minha defesa, meu ministério. Por que Paulo está falando isso? Olha só, nesse capítulo, Lucas apresenta pela terceira vez a conversão de Paulo na estrada de Damasco, e pela segunda vez como uma defesa. Então até aqui no livro de Atos, 3 vezes o escritor, o autor, Lucas, fala sobre a conversão de Paulo, sendo que 2 delas foram num contexto de defesa. Minha defesa é o que eu faço. Está entendendo? Paulo tem certeza do que ele faz. Então, olha, a minha defesa contra os que me acusam falsamente é só olhar o meu currículo aí, o meu histórico. Não o currículo, o histórico. A narração de Paulo sobre sua conversão no capítulo 22 era essencialmente judaica, enquanto aqui ela é gentílica, porque ela tem ênfase diferente no conteúdo que ele traz. No entanto, em nenhum momento Paulo apenas se defende. A última parte de seu discurso é uma proclamação evangelística do Evangelho, com a clara intenção de não apoiar a inocência de Paulo, mas de desafiar o rei Agripa e os outros a virem a Cristo. Então Paulo não está preocupado com si mesmo, ele está preocupado com o ministério, que é a defesa dele. Então ele, olha, eu vou falar para o rei, de repente eu posso morrer depois, ou eu posso nunca mais estar aqui.
Só que agora eu vou aproveitar essa oportunidade, não para me defender essencialmente, mas para exaltar o nome de Cristo, que é aquele que me deu o ministério. Percebe? Paulo está aproveitando a oportunidade para evangelizar o rei. Ele é meio maluco, né? Eu não sei se eu faria isso não, mas o apóstolo Paulo fez e fez muito bem. Então aqui, no final, Paulo defende Cristo e o movimento cristão mais do que a si mesmo, que eu acabei de falar. Como é que você faria essa defesa se você tivesse no lugar do apóstolo Paulo? Certamente você ia falar, olha, não, veja bem, olha só, deixa eu falar aqui o que eu faço. Olha só, eu sou uma pessoa, sou pai de família, tenho 3 filhos, eu trabalho honestamente limpando piscinas, eu nunca roubei, nunca assassinei, nunca... Não, Paulo vai falar, olha, é o seguinte, obrigado pela oportunidade, fico muito feliz de poder falar em minha defesa. Só que é o seguinte, eu prego a palavra, eu educo meus filhos, eu procuro ser um marido muito bom, e o Senhor também deveria ser um marido bom, deveria ser um bom gestor. É como se ele jogasse para Agripa a responsabilidade que Agripa tem como rei da nação. Vocês percebem isso? Paulo está colocando o seu pescoço a prêmio, mas ele não perde a essência do que fez ele chegar ali. Às vezes a gente só quer o destaque quando a gente chega em uma posição que todos nos favorecem. Mas Paulo, ele aproveitou esse destaque numa posição que ele poderia ser morto. Ele está por baixo, entende? Está sendo julgado, mas ele não deixa que isso contamine a proclamação do seu ministério, que era pregar a palavra, até para o rei, e ele não perde a oportunidade, ele é ousado. É realmente alguém que fala lá em Filipenses, né? A minha vida, as coisas que eu conquistei, eu considero como esterco. Isso não me interessa, o que interessa é exaltar a Cristo e levá-lo aonde eu estiver. Que consciência de cristianismo, gente. Que consciência de cristianismo o apóstolo Paulo tem e nos ensina. O versículo 1, eu vou destacar algumas coisinhas aqui sobre o versículo 1 e eu vou ler com vocês novamente. Já foi um copo de água, ó. Quem está contando aí? Conta aí. O Lucas está contando ali. Vamos ver quantos copos de água cabem nessa garrafa. Até o final eu conto. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. E aí vai o versículo 2, mas a gente vai parar aqui no verso 1. Olha só que interessante, como eu coloquei ali, ó. Agripa já foi colocado no centro do palco nesta cena, e é ele quem realmente age como presidente da Assembleia, sendo Festo, o governador romano, que virtualmente Festo entregou a ele a orientação da reunião. Então aqui a gente está percebendo que o rei Agripa, ele tomou a frente, ou seja, Festo, de maneira muito inteligente, ele chamou Agripa para a conversa e falou: olha, como eu sou novo aqui nessa gestão, e o senhor está aí há muito tempo, eu estou com esse pepino aqui chamado Paulo, me ajuda a resolver aí, tá? E ele joga para Agripa essa responsabilidade. E aí, como está escrito aqui, ó, embora Paulo estivesse em correntes, deixei destacado aqui porque eu vou falar sobre isso, podia gesticular com a sua mão direita conforme o modo típico dos oradores antigos. Então aqui, se você olhar o verso 29, você percebe que Paulo, ele está acorrentado, não é? A minha Bíblia fala assim, ó. Aí Paulo responde: eu peço a Deus que faça que, por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó rei, mas todos o que hoje me ouvem, venham a ser alguém como eu, mas sem essas correntes. Então dá a entender o quê? Que Paulo está amarrado, está preso, com correntes, e mesmo assim ele consegue acenar com a mão. Então ele está preso realmente numa situação inferior. Ele não está ali como alguém que vem para falar, senta aqui na cadeira principal e fala. Não, ele está como alguém que está preso, amarrado. E quantas vezes a gente se sente incomodado, né? Porque a gente, olha, eu
eu não vou falar para essa pessoa sobre o evangelho, ou eu não vou, de repente, corrigir o professor da EBD porque ele errou o nome do mapa, porque ele é professor. Não, mas não vou fazer isso. E a gente se perde na essência daquilo que a gente pode ajudar na vida das pessoas. Por exemplo, Paulo, ele não perdeu a oportunidade de falar para o rei mesmo acorrentado. Ele tinha o direito de falar. E ele não falou, não vou falar não porque eu estou amarrado aqui, vai que ele fica com raiva de mim. Não, ele foi lá e falou. E às vezes a gente perde essa oportunidade porque a gente olha para a nossa condição e acha que a gente não é digno. Que não somos dignos de dar um conselho, de dar uma palavra, de fazer uma crítica, de pedir alguma coisa. E é por isso que a gente vai se enterrando cada vez mais nas relações. E isso acaba nos colocando distante um do outro. Eu acho que eu não estou tendo a manha não aqui com esse microfone. Vamos lá. Então Paulo, ele não deixa que a sua situação desfavorável o leve a não falar do evangelho. No caso dele, falar do evangelho. Mas pensa em outros contextos. Você tem um ministério, você tem uma palavra, você é mãe, por exemplo. Você é mãe, tem 3 filhos, ou 2, ou 1, e você já teve o seu bebê que cresceu, hoje ele já está grande, e você apanhou bastante quando era nova, mas aprendeu a colocar o moleque a dormir cedo. Você adquiriu um conhecimento. Hoje tem muita mãe que não sabe colocar a criança para dormir cedo, que é bom. Às vezes não consegue porque trabalha, estuda, mas às vezes está em casa e não consegue. Ela não tem essa habilidade. E você pode ajudar essa pessoa, mas você fala, não, eu não vou falar, porque vai que ela entende isso de maneira errada, de maneira ruim, porque eu sei lá, eu moro num bairro diferente, eu não ando com as mesmas pessoas que ela anda. A gente tem esse complexo de inferioridade, e que não é bonitinho isso. Isso não é bonitinho. Às vezes isso é orgulho. Uma vez eu ouvi de um professor de psicologia dando uma palestra sobre timidez. Ele é cristão e ele falava assim, olha, muitas vezes a timidez ela é orgulho da pessoa. Como assim timidez é orgulho? Porque a pessoa ela entra num ambiente e fica toda retraída, achando que todo mundo está olhando para ela, e às vezes ninguém está. Só ela acha que as pessoas estão olhando para ela. Então, em certos casos, ele diagnosticou isso como um problema de orgulho da pessoa. Enfim, isso não é bonitinho. Paulo não teve essa timidez, e por isso que ele testemunhou para o rei, mesmo em correntes, mesmo na situação em que na sala ele fosse o mais inferior, o que está acorrentado e o que está sob julgamento. Em ocasião anterior, parece que ele tinha algemas, né, a gente pode falar assim, correntes nos pulsos, lá no capítulo 21. Mas nessa ocasião, ele deve ter tido a liberdade suficiente para movimentar os seus braços. A gente não sabe se era corrente com peso, ou se era corrente que prendia uma mão na outra, mas aqui ele teve a oportunidade de levantar a mão. Não sei se soltaram a mão e ele levantou essa, ou se ele levantou as duas, acho que não, o texto fala que ele levantou a mão só. Mas ele aproveitou essa oportunidade inferior, abaixo na sala, ele era o menor de todos e falou, não, eu vou falar. E falou muito bem. E por que ele falou bem? Porque ele conhecia aquele a quem ele pregava. Você conhece o Deus a quem você serve? Você leu a Bíblia essa semana? Você orou? Você anotou as suas dúvidas? Você gastou tempo com Deus? Se você não gastou, você está perdendo tempo. Bom, na sequência, a gente vai ver os versículos 2 e 3 agora, que aí entra essa postura de Paulo, mesmo em correntes, mas essa postura educada, não é bem assim educada, a palavra não é essa. Ela é uma postura pertinente ao momento. Ele sabe a hora que ele tem que ser grosso, no sentido de falar de maneira mais incisiva. Fala, olha, se vocês não expulsarem esse
irmão da igreja, se eu for aí eu expulso. Ele fala isso em Coríntios. E quando ele está falando para os fariseus também em Filipenses, que querem que os gentios façam a circuncisão, ele fala assim, olha, vocês não podem falar isso, vocês que se cortem a vocês mesmos. Então ele está sendo duro. Aqui não, aqui ele usa a polidez que o momento pede. E ele começa assim, ó, tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu peço que o Senhor me ouça com paciência. Pronto, ganhou a atenção do cara. Esse maluco que está amarrado em corrente aí sabe falar bem. Você falar bem já abre um monte de porta, sabia? Quem controla a tua linguagem, controla o teu pensamento. Se você tem uma linguagem cheia de gíria, e você não sabe falar de maneira polida e educada, você já perdeu metade da oportunidade com certas pessoas por onde você anda. Eu, por exemplo, eu tenho contato com pessoas que são milionárias. Tem um cliente meu que tem muito dinheiro, alguns são pessoas de muito dinheiro. E eles têm, não porque eles são ricos, mas a posição deles de donos de empresa faz com que eles tenham um vocabulário diferente da onde eu vim. Eu vim lá do morro. É gíria para cima e para baixo. Por que eu aprendi a falar bem? Por causa da teologia, por causa da Bíblia. E algumas pessoas que Deus colocou no meu caminho. E aí, com ele, a conversa tem que ser diferente. Quando ele fala, Marcelo, por gentileza, limpe minha piscina porque esse final de semana eu vou desfrutar dela. Aí eu não vou falar, beleza, velho, é nóis. Não, fala, tudo bem, bom dia, deixa comigo, estarei lá tal dia e farei o procedimento correto. Pronto, ganhei o cara. Tanto é que eu estou com eles há muitos anos. Se a gente tem uma linguagem de gíria, a gente perde muito até da oportunidade de aproximar-se de certas pessoas. Ok? Então não pense também que, eu sou simples, eu sou do povão, eu falo que nem o povão. Não, você pode aprender a falar como o povão, mas tem que saber falar que nem gente também. Porque a língua portuguesa exige isso de nós. Nós nascemos no Brasil, a língua culta aqui é o português. Se você quiser falar a gíria do seu bairro, você só vai falar para as pessoas do seu bairro, pô. Não é simples a conta? Marcelo, mas isso aí é muito excludente, é muito elitista. Balela, besteira. É uma besteira que colocaram na tua cabeça para você continuar falando errado. Tá? Então, Paulo utiliza a linguagem correta, e aí ele ganha a atenção do rei. Então, o discurso começa com a tentativa usual, comum, de obter a atenção simpática dos ouvintes. Linguagem polida. Paulo considera que está fazendo sua defesa contra as acusações que os judeus levantaram contra ele. E, portanto, considera-se afortunado pela oportunidade de assim fazer diante do rei. Porque este rei é muito perito nos costumes e nas disputas dos judeus. Sou eu ainda? Sou eu ainda? Não? Tá, então beleza. Então, você acha que se eu apertar aqui, pior. Então, sai, capeta, do microfone. Olha só, gente. Aqui, o discurso começa com aquela tentativa de fazer com que... Vamos lá. Ajeitou. Saiu. Exorcizado. Pronto. Pronto, voltamos aqui. A tentativa comum de chamar a atenção pela linguagem. Então, Paulo consegue isso aí. Beleza? E aí, na sequência, ele usa essa palavra aqui, ó. Ele considera-se afortunado. Sabe que palavrinha é essa aqui no original? Que Lucas escreveu aqui? É a mesma palavra para bem-aventurado lá no Sermão do Monte. Sabe quando Jesus fala, bem-aventurados são os que choram, e tem todas as bem-aventuranças que a gente já pregou aqui? É a mesma palavrinha que Lucas utiliza aqui. Ou seja, Paulo falou, olha, eu me sinto bem-aventurado em estar falando com o Senhor. É aquela bajulação? Não é bem uma bajulação. Isso aqui de fato está fazendo com que ele chame a atenção do rei. Se você pensa que isso é bajulação, tudo bem. Eu não vejo assim.
Eu vejo como oportunidade que ele tem de chamar a atenção do rei, para que, dependendo das 2, 3 palavras que ele falar, ele seja liberto da condenação da morte ou não. Isso aqui não é bajulação, isso aqui é amor pela própria vida. Entende? Então, nem sempre essas palavras elogiosas, elas podem ser vistas como bajulação. A intenção de Paulo é ser livre daquelas acusações. Não é de querer barganhar com ele. Olha, você deixa eu ficar vivo que eu te dou um pedacinho do meu ministério, que eu mudo aqui o discurso, né? Afinal, né? Não, ele está usando a oportunidade com aquela capacidade que ele tem de falar bem, para poder ser útil naquele momento para ele. É útil que eu use essa palavra, afortunado. E é interessante isso aqui, porque lá no Sermão do Monte, quando Jesus utiliza essas palavras, uma das aplicações dessa palavra na mentalidade judaica é que, assim, bem-aventurado é alguém que recebe de outro um presente. Então Paulo está falando, olha, eu estou aqui tão privilegiado com esse presente que eu estou recebendo do Senhor, de ser ouvido, que eu estou colocando essa palavra até como adjetivo. Tá bom? Então a gente observa isso, e mais uma palavrinha que eu não coloquei ali. Ele espera, portanto, ser ouvido com paciência, pois contempla um discurso de certa amplitude. Então Paulo, ele prepara esse terreno de falar bem, de usar as palavras bonitas, de chamar a atenção do rei e de Festo, porque ele vai usar uma defesa ampla. Ele vai falar dele, mas muito mais do seu ministério. Então, para que ele fale do ministério dele, ele primeiro precisa preparar o terreno. Ele não pode chegar e falar, o seguinte, eu sou apóstolo Paulo, enviado por Espírito Santo para pregar a palavra. Pronto, cala a boca, mata ele. Não é assim que fala. Ele sabe. Então ele, olha, rei, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Me sinto bem-aventurado, usando as palavras de Jesus, para dizer que nesse momento a minha defesa é a seguinte. E aí vai. Então ele aproveita a oportunidade, ele joga conforme as regras do jogo, mas ele não deixa que o jogo domine ele. Ele usa o jogo para falar do seu ministério, porque o seu ministério é a sua defesa. Eu não sei se vocês entendem essa jogada de Paulo, essa ação de Paulo aqui, mas ela é bem destacada quando você se aprofunda um pouco mais no texto. Tá bom? Vamos avançar para os versos 4 e 5. Alguém quer falar alguma coisa agora? É a hora. Eu vou tomar minha água aqui. Alguém quer falar? O Álvaro não vai falar? Não? Dadada? Dadada, isso aí. Olha lá. Tá bom. Sem problemas. Vamos avançar, leitura do verso. Vamos ler o verso 4 e o 5 aqui, ó. E aí ele começa a falar da defesa dele, começa a destacar sobre a vida dele. Olha só, verso 4 diz assim: quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Ou seja, ele está falando que todo mundo, grande parte dos judeus sabem quem ele é. E o versículo 5, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu, eu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Olha só, é interessante que Paulo não cita seu nascimento em Tarso. Ele não fala do nascimento dele. E começa com sua educação na Torá, entre o meu povo e em Jerusalém. Ele não tinha sido apenas um fariseu, mas um membro da seita mais estrita entre eles, e possivelmente a escola de Shammai, que são literalistas estritos na interpretação da lei. Então aqui, ó, eu destaquei, como vocês podem ver bem em vermelho, ele não tinha sido apenas um fariseu, ele não fazia parte apenas de um dos partidos dentre os judeus, mas ele era membro da seita mais estrita entre eles. Ele era o fariseu do fariseu, sabe? Ele é aquele cara que estava na nata, no topo desse partido
político também, mas principalmente um partido de interpretação bíblica diferente. Então ele era aquele que era um membro da seita ou do setor mais estrito. Olha, eu estou aqui acorrentado, mas eu não sou qualquer um. Eu sou daquela nata ali que só tem poucos. Aquele concursado do concurso mais difícil que tem. E eu estou aqui. Então isso também chamou a atenção do rei. Olha, eu sou o mais estrito deles. Aí lá no fundo, talvez, o rei se pergunte, então por que os próprios fariseus estão perseguindo ele? Será que estão com inveja? Porque ele estava na seita mais estrita? Não sei. Só que Paulo sabe jogar com as palavras, né, gente? Ele é muito sábio com isso aqui. Então talvez ele consiga fazer o jogo virar, né? Olha, eu sou mais religioso do que esses que me acusam. Se o senhor quer saber. Só que ele falou isso com outras palavras, né? Eu admiro muito os escritores que conseguem escrever aquilo que às vezes eu não consigo falar. Você já leu um livro assim, que você está lendo e o autor fala uma coisa, fala, caramba, olha como ele escreveu isso. Eu nunca tinha pensado, mas era exatamente isso. Eu nunca pensei em escrever dessa forma, mas ele falou exatamente o que eu pensava. Já aconteceu com vocês? Não? Um artigo, um comentário na internet. Eu leio alguns livros de uns professores que, o cara fala muito bem aquilo que eu não sei falar. Então Paulo, ele sabe utilizar as palavras de maneira bastante persuasiva. E por isso que Deus o chamou para ser pregador da palavra. Porque ele estava preparado também. Só que ali, essa seita, Shammai, é uma das duas escolas de interpretação, ou partidos, mas eu prefiro entender como escolas, tá? Os partidos são os saduceus e os fariseus, e talvez os essênios, talvez uns outros menores lá. Os principais partidos entre a liderança judaica, fariseu e saduceu. E as principais escolas de interpretação da Bíblia, Shammai e Hillel. Tem essas duas escolas. A escola Shammai, se eu não me engano, a Shammai é isso mesmo, está escrito ali. É a mais estrita, ela é a mais literal. Ou seja, ela vai interpretar a Bíblia, porque você sabe que a Bíblia é cheia de simbolismos, né? E eles vão interpretar a Bíblia de maneira muito mais literal, tipo ao pé da letra. Pode ser errado fazer isso, mas existem textos que isso cabe e outros que não. Mas eles partiam mais para essa, olha, pau é pau, pedra é pedra. Hoje, por exemplo, se nós tivéssemos líderes na Igreja Batista doutrinados na escola Shammai, jamais uma mulher poderia ser pastora, jamais. Eu concordo que não deve ser também, tá? Mas não por causa dessa literalidade. Nem discutir. Hoje se discute, né? A gente vê aí alguns pastores jovens na internet fazendo podcast, tentando reescrever a Bíblia, às vezes também acontece, que é um erro. Mas eles discutem, é muito bom a discussão deles nesse sentido. E eles falam, será que mulher não pode ser pastora, e não sei o quê, e vai aquilo, bababá, não é, o fulano fala que é, o outro que não é. Se fosse na Shammai, meu filho, estava expulso. Não é e acabou, está escrito que não pode. Deus criou Adão, depois Eva, acabou. É a ordem criacional, chega, não tem papo. Não vou nem discutir. Enfim, eles eram bastante literais. Mas ele também, eu não coloquei no slide ali, eu vou ler para vocês. Mas contudo, tendo essas duas escolas, uma que é mais literal e a outra que é mais liberal, é aquela que interpreta, talvez mulher possa ser pastora sim. A escola Hillel. Talvez a Hillel fosse aquela que as mulheres iam debandar, né? Porque a gente vai aonde a gente se sente bem, né? Isso é bom e é ruim. Porque às vezes a gente quer se sentir bem com o nosso pecado. E aí a gente vai para aquele lugar que oferece o terreno para que o nosso pecado seja cultivado. E aí as mulheres hoje, principalmente com essa praga do feminismo, iriam para a escola Hillel. Porque lá a gente consegue ser pastora. Contudo, existe também a possibilidade de Paulo ter sido membro dos Hillel, já que o seu mentor era o famoso Gamaliel, não é? Professor de Paulo era Gamaliel, um dos professores, então. Portanto, não seria estranho que Paulo fosse um seguidor muito estrito, só que da escola liberal Hillel. Eu trouxe essas duas possibilidades para vocês,
Só para vocês tentarem entender que na cabeça de Paulo, ele poderia ter essas duas correntes de interpretação da Bíblia, tá? Mas o fato dele estar numa escola mais liberal, não significa que ele tinha que estudar menos dos que estão na escola mais literal. Paulo é super versado em uma ou na outra. E você? E você? Você é versado na Bíblia? Não, Marcelo, mas eu não sou pastor, e não sou pastora, e não sou missionário, e não sou professor nem professora. Muito bem, só que você é pai, você é mãe, você é filho, você é filha, você é empregado, você é patrão, você é motorista, você é padeiro, pronto, tem que ser versado na Bíblia. Porque todo o povo de Deus precisa ter conhecimento daquilo que o seu Deus tem para ele. Não tem desculpa. Onde eu estou eu não preciso ser versado. Todo mundo precisa ser versado na Bíblia. Alguns vão ser mais e outros vão ser menos. Aí sim, beleza, entendo. Mas se você não gasta 15 minutos por dia, 5 minutos por dia, lendo a sua Bíblia, você não vai estar conseguindo agir conforme o teu ministério. Para onde Deus te chamou para você ser luz? Você não vai conseguir ser luz porque a energia está apagada. Está desligado o interruptor. Porque você não liga ele todo dia. Porque você acha que alguém tem que ligar para você. Fala, Leinha. Legal, legal. As duas coisas. Ele teve uma educação estrita na família dele, farisaica, né? Ele era um nerd, muito provavelmente, como fariseu. Cresceu bem, sendo um estudioso da lei, tanto é que ele perseguiu a igreja, como ele fala aqui. Depois que ele se converteu, ele também foi para outro treinamento, para conhecer acho que é Gálatas que fala que ele recebeu do próprio Cristo um conhecimento, né, vamos chamar de um treinamento, para que ele pegasse aquilo que ele recebeu quando criança e adolescente, jovem, e entendesse que aquilo apontava para Cristo a quem ele perseguia. Então ele precisou de uma reforma, tá? Mas ele tem os dois lados, ele era estudante antes e continuou sendo depois, tá? Tem os dois. Ele é fora da média mesmo, é assim, é fora da curva. Paulo é excepcional. Beleza? Mais alguém? Não? Vamos avançar? Versículo agora 6 e 7. Olha, o relógio não está andando rápido hoje, que legal. Ou eu que fui mais enxuto, né? Vocês estão falando pouco. Beleza, olha só, 6 e 7, versículos 6 e 7. Ainda Paulo falando, tá, gente? E agora eu estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais. Para aqui. Paulo está falando o seguinte, olha só. Olha só, vamos montar de novo o cenário na nossa cabeça aqui, depois eu leio o versículo 7. Olha só, Paulo está sendo julgado, e aí ele utiliza uma linguagem que vai ser agradável para ele, vai chamar a atenção de quem está julgando ele. Depois ele fala, olha, a minha vida é essa aqui, eu sou fariseu, dos mais estritos, dos mais dedicados e tudo mais. E esses que estão me perseguindo, estão perseguindo porque eu estou falando daquilo que eles também sabem. Olha só o que Paulo faz, ele joga contra os acusadores como se fosse uma tentativa implícita de falar, olha, quem está errado são eles. Mas ele não fala isso literalmente, percebe? Ele fala, estão me perseguindo pela promessa que Deus fez para o nosso povo. Não fez só para Paulo, fez para aqueles que também o perseguiam, percebe? Então Paulo está jogando, na verdade, em resumo, isso aqui é loucura, inverteram o jogo. Eu não deveria estar sendo julgado, eles deveriam estar sendo julgados, porque eles que estão bagunçando o que Deus deu para a gente desde os antepassados. Agora, para falar isso tem que ter peito, né, gente? Tem que ter, não é para qualquer um, né?
Então tem que ser versado, senão melhor ficar quieto. Melhor deixar ser condenado à morte, né? Porque vai ficar pior. Mas Paulo sabia do que estava falando. Por quê? A minha defesa é o meu ministério. Eu sei do que eu estou falando. Existe uma frase que eu ouvi de vários autores, mas eu não li o livro ainda. Mas pelo que esses autores falaram, eu acho que eu entendi a frase. Quando eu ler o livro, eu vou saber se eu estou errado ou não. Que tem uma frase daquele escritor espanhol chamado Miguel Cervantes, que escreveu Dom Quixote, livro conhecidíssimo, né? Moinhos de Vento aí e tal, quem conhece, tem até uma música do Engenheiros do Havaí, né? Enfim, que ele fala assim, Dom Quixote fala assim, eu sei quem eu sou, né? Até o José Ortega y Gasset, que também é um escritor espanhol, fala, eu sei quem eu sou. Paulo sabia quem ele era, ele sabia do seu ministério. Aí agora eu viro para vocês, vocês sabem quem vocês são, cada um de vocês? Quem é você? Se alguém perguntasse para você agora, quem é você? Ah, eu sou o Marcelo. Tá bom, já sei. Só olhar no teu RG. Sei até o teu nome todo e o número do CPF. Mas quem é você? Quem é? Qual é a essência do Marcelo? O que o Marcelo está fazendo? O que o Marcelo deveria fazer? Aí você começa a ver quem você é. Quem você é? Paulo sabia, gente, quem ele era. Por que ele sabia? Porque ele investigou, ele foi atrás, ele estudou, ele se capacitou e Deus revelou para ele quem ele era. Tu não é mais Saulo, agora tu é Paulo. E você vai pregar a minha palavra para aqueles que vão ser contra você. E eu vou livrar você deles também. Mas você vai fazer isso porque eu estou te pedindo. Eu estou te mandando, né? E Paulo sabia que Deus estava mandando ele fazer aquilo. Porque Paulo sabia quem ele era. Ninguém sabe ninguém sabe o que é a si mesmo, se não se esforçar para isso. Não cai do céu a tua vocação, a tua missão, não cai do céu se você não se esforçar. Se você não se dedicar, você não vai conseguir chegar aos lugares que são condizentes com aquilo que você é. Quem determina aquilo que você é você? Não, é Deus. O que Deus separou você para ser? Pá, aí você tem que investigar. Parece uma pergunta simples, né? Mas é difícil responder isso. É difícil, né? Quem sou eu? Existe também um outro exercício chamado de necrológio, onde um professor de filosofia que eu gosto de seguir, assisto às aulas dele, e ele fala assim, quando o pessoal entra no curso dele, ele fala, vocês vão fazer um exercício chamado necrológio. O que é o necrológio? É você se ver no seu leito de morte, você morreu, acabou de morrer, e alguém vai discursar sobre você, vai falar quem era o Marcelo. O que você queria que essa pessoa falasse? Quem é você? Não, o Marcelo é um trabalhador, limpou piscinas em Santos, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, teve 3 filhos, comprou uma mansão, ou viveu no casebre, no morro. Será que é isso que eu queria ouvir? Aí você vai ter que formular o seu necrológio. Isso é um exercício para saber quem você é, a partir da ótica do outro que vai falar sobre você. Eu sei que isso aqui é denso, é profundo, eu estou entrando numa aplicação que não tem resposta imediata, e às vezes é um erro da gente querer, na pregação que a gente já dê logo, dar a resposta que eu quero fazer. Às vezes não vai ser assim não, vai ser você pensar, tá bom? Mas quem é você? Quem você queria que falasse sobre... Qual seria o discurso que você queria que fizessem sobre você no seu leito de morte? Eu acho que Paulo saberia responder aqui, se perguntassem para ele. Bom, deu para entender já
esse aperto aí que eu trouxe para vocês a respeito de quem você é. Aí o versículo 7 fala assim, ó, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente noite e dia, almejam alcançar. E é por causa dessa esperança, ó rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus, o que eu acabei de falar agora. Rei, presta atenção, esses caras estão me acusando de uma coisa que eles mesmos defendem. Não tem sentido. Está errado isso aí. Paulo deixa claro no versículo 6 que a crença cristã na ressurreição não é uma nova doutrina, pois está fundamentada no que Deus prometeu aos nossos antepassados. E ainda é também a razão pela qual ele está sendo julgado agora. Ele fala da ressurreição porque ele está pregando. Lembra que Festo falou, tem um Paulo aqui, ó rei, no capítulo anterior, que ele fala de um tal morto chamado Jesus. Então ele não cria na ressurreição. Então Paulo está dizendo, olha, estão me acusando de eu pregar Cristo que ressuscitou, Cristo ressurreto. Só que a minha tradição fala sobre isso. Só que eles não conseguem ver. Esse é o detalhe de Paulo. Eles não estão enxergando isso, ó rei. E o Senhor também não está, porque ele também está cutucando na crença da ressurreição que os romanos tinham. Olha só. Paulo deixa claro no versículo 6, não, já acabei de ler. É o próximo versículo que eu vou falar sobre essa questão. Olha só, é o verso 8 já. Olha aqui, o verso 8 fala assim: por que se julga tão incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos? Verso 8. E aí Paulo agora puxa um pouco para o lado dos saduceus, que era um daqueles partidos dos judeus que não acreditavam na ressurreição, tá bom? Tinha saduceu que não acreditava na ressurreição, e os próprios romanos também não acreditavam na ressurreição do jeito que Paulo prega. Era assim, ó, o mundo helenístico, ou seja, o mundo greco-romano, tá bom? De Festo, que é o governador, e os romanos rejeitam todas as ideias de ressurreição física e abraçam apenas a ideia da imortalidade da alma, onde o corpo é destruído, mas o espírito vital cruza o rio Styx para caminhar pelos campos elíseos por toda a eternidade. Isso aqui é mitologia grega, misturada com crença romana, misturado com o pensamento do rei Agripa, que está naquela região ali. Então Paulo, ele cutuca o próprio acusador dele, o próprio juiz, que é o Festo, e o rei Agripa também. Olha só, percebe a construção? Postura, linguagem, eu vim daqui, eu sou um dos mais estritos, eles estão me acusando por uma coisa que não deveria me acusar, inclusive vocês também estão errados nesse pensamento aí, e depois ele desemboca com evangelização. Paulo amarrou um discurso de maneira muito sábia. Ele fez isso rápido ou elaboradamente? Não sei, mas ele fez. Aproveitou a oportunidade, amarrou um discurso e colocou todo mundo dentro, baseado no ministério dele, que ele sabia quem ele era. E o ministério dele é a defesa dele. É muito legal isso, gente, porque você fica percebendo a cabeça de Paulo construindo isso. Obviamente, inspirado pelo Espírito Santo, claro. Mas ele se dispôs a essa inspiração. Ele não acordou e falou: Deus, vou ser julgado agora, o que eu falo? Ele pode até orar isso, se ele tivesse previamente se preparado. Pela misericórdia, Deus pode fazer isso? Pode, claro que pode. Chegar e encher a sua cabeça com um conhecimento que você não tinha? Pode. Mas Ele quer que você também se esforce. Porque Paulo ensina lá em Filipenses, né, capítulo 2, vocês têm que exercitar a sua salvação. Colocar em prática, em movimento. Coloca na esteira, vai suar, vai levantar peso, vai fazer academia espiritual, para que você fique forte. Eu assino um programa de desenvolvimento pessoal, onde ele tem vários profissionais, e um deles é nutricionista, e ele fala sobre a importância da proteína. Vou falar aqui de coisas que eu só ouvi dele, eu não sou especialista, tá? Mas é o que eu estou aprendendo lá. Ele fala que o nosso corpo precisa de energia. A energia é o carboidrato, tá? Se você ingerir carboidrato em excesso, mais do que você precisa para ter energia, ele vira gordura. Que nem aqui, barriguinha do professor. Muito excesso de carboidrato. Tem que reduzir isso aí. Legal. A proteína é aquela vitamina, é aquela
Vamos chamar de vitamina, que eu não estou vendo a palavra agora. É aquela vitamina que não é como o carboidrato. Se você ingerir bastante carboidrato, ele vira gordura. Se você ingerir bastante proteína, ela some, ela vai embora. Ela não se acumula. Se você não ingerir proteína, ela deixa os teus músculos flácidos, fracos. Né? Então, como é que você faz para manter os seus músculos fortes? Porque a proteína é como se fosse uma capa que reveste os teus músculos. Então, às vezes, a mãe lactante que está amamentando, ela precisa ingerir muita proteína, porque sai no leite. O alimento, o leite que ela produz, suga dela muita proteína. Mamãe que está amamentando aí, vocês que estão ouvindo, vocês têm que ingerir mais proteína, para que vocês tenham forças para ficar de pé. Senão o neném suga tudo. Obviamente ninguém vai tropeçar e cair, mas a mãe fica mais fraca, porque tem pouca proteína. Então ela tem que ingerir mais proteína do que quando não está amamentando. E tem um produtinho aí também, não vou fazer propaganda aqui, que você pode regular os teus níveis de proteína. Então por que eu falei tudo isso? Porque se você não estiver exercitando a tua salvação, como, Marcelo? Lendo a Bíblia, orando e praticando, estudando, investigando, anotando, perguntando, colocando em prática, errando, acertando, mas em exercício. Se você não estiver exercitando o teu corpo espiritual, você fica flácido, ou como o pastor gosta de usar aqui, raquítico espiritual. E aí você não aguenta o peso da vida. Não vai conseguir carregar um saco de cimento, uma lata d'água, sei lá, que carrega aí um monte de coisa. Carregar a mesa. Não vai conseguir segurar teu filho no colo, porque você está desnutrido espiritualmente. E como é que você se nutre espiritualmente? Vindo domingo e quarta-feira, ouvindo a palavra? Não. Exercitando todo dia, 5 minutos por dia. Lendo a Bíblia e orando. Ah, mas 5 minutos eu leio pouco. Tá bom, lê aquele pedacinho, vai. Ah não, se é para ler pouco eu não vou ler nada. Burrice sua, você vai perder. Você não vai ler hoje pouco, não vai ler pouco amanhã. Daqui a pouco passou 7 dias, você não leu nada. Se você não leu, você não praticou. Se não praticou, você ficou fraco, ficou flácido, abandonou a busca de quem você é. E o teu ministério não vai te defender. Bom, então Paulo ataca essa mentalidade da ressurreição, tanto dos saduceus como dos romanos, vendo que eles rejeitavam essa ideia. Gente, olha, dá para falar mais sobre isso, mas só vou dar uma palavrinha. Ideias que são rejeitadas hoje em dia. Gente, olha, vocês podiam pegar isso aí e fazer vídeos na internet, stories, textos. Não sabe o que escrever? Escreve isso. Ideias que o mundo moderno rejeita. Maternidade é escravidão. Eles falam isso. É escravidão, maternidade? É, mulheres? Não. É o quê? Privilégio. Ministério. Ministério. A quem Deus deu a possibilidade de gerar outra vida? Para vocês. A gente não pode fazer isso. Sem vocês a gente não pode. Ah, mas sem vocês a gente também não pode. Mas são vocês que gestam a outra alma aí dentro do corpo de vocês. Vocês têm uma ligação física, emocional, espiritual que a gente não tem com o filho. Ideias que o mundo moderno rejeita. Pega essa ideia, estuda e vai lá e fala, olha, isso aí está errado. Vocês não creem na ressurreição, mas Jesus ressuscitou, pô. Paulo falou, acorrentado, para o rei, que ele estava errado. Por que você não pode falar na internet? Hoje em dia, né? Porque não só a internet, mas eu estou usando esse meio que é muito mais fácil. Que a maternidade não é um peso. Que o sistema do patriarcado, que é o homem como líder, não é opressor. Ele pode ser, se o homem se desviar também do seu ministério, que é amar a esposa como Cristo ama a igreja. Se o homem ama a esposa como ama a igreja, o melhor dos mundos é uma mãe
que tem consciência do seu papel e de um homem que cumpre esse tal patriarcado, que é como chamam. Nem sei se esse nome cabe ou não, mas é como chamam. Rejeite essa ideia, porque isso está errado. E aí você vai ter um discurso para defender o evangelho. Vão elogiar você? Não, não vão. Vão tacar pedra em você? Vão. Mas só que você vai estar consciente do seu ministério. Vamos lá, versículos 9 e 11, já acabando já, ó. É rapidinho, mas algumas coisinhas já acabam. E aí Paulo fala sobre o seu histórico negativo. Vamos olhar aqui. 2, quem contou? 2, nota aí. Vou para o terceiro. Uma das coisas que os nutricionistas falam é beber bastante água. Pelo menos isso eu faço. Isso aí eu já tenho um ponto com eles, pelo menos isso. Agora tem que mudar toda uma dieta. Vou mudar, vai ser devagarzinho, mas a gente vai mudar. Olha só. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno, verso 9. Agora verso 10. E foi exatamente o que eu fiz lá em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. E quando os condenava à morte, eu dava o voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os persegui até as cidades estrangeiras. Paulo ia atrás dos caras, até lá na Praia Grande, Cubatão. Paulo ia atrás dos caras, subia a serra atrás, pegava, porque ele era um fervoroso errado na ideia de Jesus. Ele pensava que era uma coisa contra a tradição dele. Aí teve que o próprio Jesus aparecer na frente dele, derrubar do cavalo, deixar ele cego, para ele perceber que ele estava errado. Bom, Paulo não esconde, olha lá, não esconde ou omite o próprio passado. Ele era um perseguidor da igreja e consentia com as condenações que eram impostas aos cristãos, inclusive condenações à morte. Ele não coloca aqui, olha, eu matei, mas a gente pode entender que ele participou dessas condenações. Quem aplicava a pena de morte, literalmente, pelo menos nos romanos, não eram os magistrados, era o carrasco lá, né? Então, se essas penas de morte foram feitas entre os judeus, ou eles haviam sido apedrejados, como Estevão, né? Que a gente vê isso, ou eles deveriam ter algum outro sistema de alguém que ia lá e apertasse a cadeira elétrica, né? Digamos assim. Independente disso, Paulo trabalhava para que isso acontecesse. Se o cara persegue, vai atrás, vai em outra cidade, faz blasfemar, ele está pegando isso para quê? Para liberar depois? Não, é para condenar à morte. Então Paulo coloca, eu era um aniquilador de cristão. Só que Deus me transformou em um propagador disso. Como é que pessoas podem ser transformadas pelo Evangelho? Se elas de fato tiverem um encontro com Jesus. E entenderem que Ele chama até aqueles que são antagonistas ao próprio Evangelho. Então por isso que a gente tem que saber que a pregação da palavra é para todos. Claro que vai chegar uma hora que pessoas não vão querer te ouvir, tudo bem. Você não vai mais jogar as pérolas aos porcos. Mas você tem que ter essa iniciativa de pregar mesmo acorrentado. Para o rei ou para o carrasco. Prega. E você só vai saber se aquilo vai fazer efeito ou não se você abrir a boca. Se você não abrir, você não vai ter como saber. Os versículos 12 e 15 eu não coloquei ali, porque eu só coloquei um parágrafo bem pequeno, que diz assim, né? Que ele começa a falar sobre... Eu não vou ler, tá? Eu só vou ler o versículo 15. Ele começa a falar sobre a sua conversão e o seu encontro com Jesus, e o verso 15 fala assim, ó. Então eu perguntei, Senhor, quem é você? E o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Talvez você não saiba, mas você está me perseguindo, viu? E não é muito inteligente ficar dando coice na ponta da faca não, hein? Os aguilhões aqui, né? Tu vai se machucar. É isso que significa no verso 14. Olha, não é duro ficar dando coice em ponta de faca, dando murro em ponta de faca, hein? É duro. Então é melhor você parar. É engraçado isso, né? Essa ironia que Jesus usa aqui, né? Ó, tá dando murro em ponta de faca, meu filho. Tá errado. Tá errado. Então Paulo ele faz um relato dessa conversão
e de como ele foi chamado, mas não para perseguir os seguidores de Cristo, mas para se tornar o seu principal propagador. Deus mudou a cabeça do Paulinho e virou agora o propagador da mensagem. Eu não preciso falar muito sobre isso, a maioria do pessoal que conhece a história de Paulo, né, dessa transformação, de quem ele era e o que ele se tornou. E a pergunta só é essa: quem você é e agora quem você queria se tornar? Quem você deseja se tornar? Se você tem buscado... Tudo bem, filho? Se você tem buscado... O Tito apareceu ali. Se você tem buscado ser um... Vamos usar exemplos bem práticos, tá? Porque aí fica mais fácil. Um marido melhor, um pai melhor. Você precisa projetar esse pai melhor. Eu quero ser um pai melhor. Como é um pai melhor? Então, o que eu preciso fazer? Do ponto A para o ponto B. Aí está esse trabalho de busca para que você consiga conquistar esse objetivo. Eu sou um cristão assim, quero ser um cristão assado. Como é que eu posso fazer para Deus me transformar do ponto A para o ponto B? Aí é com você, não é mais comigo. Posso orientá-lo de certas formas, direta ou indiretamente, mas o trabalho grosso é contigo. Saulo transformou-se em Paulo. E você quer se transformar em quem? Versos 16 e 18, final da nossa aula. E aí, diz assim, ó: mas levante-se e fique de pé, versículo 16. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu os envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas. Olha só, gente, aqui é um resumo da evangelização. Muito legal isso aqui. Para abrir os olhos deles, convertê-los, né? Transformá-los, virar eles das trevas para a luz. E do poder de Satanás. As pessoas que estão em trevas estão sob o poder de Satanás. Do capeta, do capiroto, do bicho ruim. É isso mesmo, dele. Ele existe e ele está em ação. Para Deus, a fim de que eles recebam remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, a evangelização consiste em libertar as almas da escravidão do pecado, para que através da remissão do pecado, ou seja, do pagamento do seu resgate das trevas, e pela limpeza do seu coração dos pecados, pela fé em Deus, eles recebam a herança da salvação. Um versículo resume todo o teu trabalho evangelístico. Se você não aceitou Jesus, você está em trevas, você é empregado do capeta, é escravo de Satanás, e você precisa se tornar para a luz. Como? Se convertendo para a remissão dos seus pecados. Aí você vai receber a herança de Deus, que é a vida eterna. E por meio da santificação também, que é o trabalho contínuo do cristão. O cara que se converteu na adolescência, ou o cara que se converteu com 99 anos e morreu com 99 anos e um dia. Todos esses dois indivíduos precisam da santificação. Esse aqui vai ter a consciência de que precisa, a partir daquele momento, buscar um caminho de santificação, de exercício espiritual. E esse aqui também. Esse aqui vai ter mais oportunidade, claro, né? Vários anos pela frente. Esse aqui vai morrer amanhã. Mas os dois precisam da mesma coisa. Então a mensagem do Evangelho serve para os dois. Então se você um dia tiver... Poxa, Marcelo, eu queria falar para o fulano lá da minha empresa. Eu queria evangelizar o meu esposo, a minha esposa, meu filho que não está na igreja, vizinho, amigo ali do grupo, do Zap, um seguidor da internet, né, que hoje isso é muito comum. E eu não sei o que falar. E eu tenho só ali um story de 1 minuto para falar. Ou 30 segundos, né, que é essa dinâmica da internet, né? Pá, pá. O que eu falo para ele? Leia Atos 26, 18. Pronto. Coloca isso aqui de repente com uma maneira mais agradável ou diferente dos pontos aqui, mas coloca esses pontos aqui. A pessoa é escrava de Satanás, ela está presa, ela precisa se virar para a luz para que receba a remissão dos pecados e pela fé receba a herança no céu. Como? Por meio da santificação na terra. Pronto, tá aí. Agora, como é que você vai descobrir isso aqui se você não lê a Bíblia, pô?
Tá gravando, Marcílio? Tá transmitindo? Ah, nem sabia. Oi, pessoal, tudo bem? Nem sabia. Pensei que não tinha dado certo. Legal. É para você também que está ouvindo isso aí, tá bom? É isso mesmo. Como é que a gente faz para saber quem a gente é? A gente tem que buscar aquilo que Deus quer que a gente seja. E como é que a gente busca aquilo que Deus quer que a gente seja? Lendo a Bíblia, fazendo oração, praticando, vivendo dia após dia esse evangelho. Aonde você estiver, aqui na vila, em outra igreja, em outra cidade, na vizinhança, na internet, na faculdade, na tua casa, virando a esquina, você descobre a tua vocação aonde você está. E para finalizar, a gente falou sobre essa investigação de quem a gente é. Cadê o Lucas? 3, foram 3. Então já tem ideia, dia de calor são 3 copos, tá bom, professor? Vamos lá. Essa investigação do eu é muito interessante. Existe essa frase que eu vou falar, ela não está na Bíblia, mas eu acho que ela tem um correspondente muito grande com o que o Evangelho fala. O próprio Paulo foi um exemplo disso. A frase é o seguinte: eu sou eu e as minhas circunstâncias, aquilo que está ao redor de mim. Se eu não salvo as minhas circunstâncias, eu não salvo a mim mesmo. Vamos traduzir isso aqui. Quem você é? Você é aquilo que você é mesmo, tudo que vem na sua cabeça, e aquilo que está ao teu redor, os ambientes, as pessoas, aquilo que você faz. Se eu não considero as minhas circunstâncias, eu perco quem eu sou. Ficou mais claro? Ficou mais claro? Ficou? Não ficou, né? Para você saber quem você é, você não vai saber quem você é se você não considerar onde você está. Melhorou, né? Onde você está hoje? Onde você mora, o que você faz, quem mora contigo. Aí o que você vai fazer? Trabalho filosófico é assim. Para todo mundo, tá, gente? Não é nada longe de ninguém, não. É o que eu propus aqui na palavra, lendo a palavra. Se eu sou eu e as minhas circunstâncias, então quando eu for investigar quem eu sou, eu preciso levar em consideração a Alessandra, o Tito, a Laura, o Álvaro, o meu vizinho daqui, o vizinho dali, o meu cliente que eu vou atender amanhã. Então eu tenho que considerar essas pessoas, porque eu tenho contato com elas. Entende? Então você entende quem você é a partir do momento que você também investiga onde você está inserido. Porque isso vai trazer o quê? A seguinte pergunta: o que eu tenho que fazer então na minha relação com a Alessandra, que está mais próxima, com os meus filhos, com o vizinho, com o mecânico que mexe na minha moto, com o compromisso que eu fiz para o Tito e para a Laura de ir na praia no feriado? Como é que isso mexe comigo? Mas eu quero dormir feriado. Não, mas eu prometi ir para a praia, então você vai ter que ir, porque você é você e as coisas que você promete. Se eu não quiser acordar amanhã de manhã para limpar a piscina, como é que eu faço? Eu tenho que ficar em casa? Não, porque eu tenho um compromisso com o cliente para limpar aquela piscina. Então eu vou sabendo quem eu sou. Então quem o Marcelo é? O Marcelo é aquele que fala e cumpre. Legal, então beleza, eu acho que eu estou seguindo. Agora, se eu não cumpro, eu falo, então, se eu não salvar essa circunstância, eu perco quem eu sou. Por quê? Porque eu falo que eu dou minha palavra e não dou. É um trabalho de investigação de quem você é, a partir do que você precisa fazer. Em resumo isso. Paulo sabia quem ele era e ele sabia o que ele fazia. Tanto que ele sabia que ele usou isso como defesa para ele. Tá bom, né, gente? Beleza, já deu para falar bastante sobre isso. A cabeça de vocês deve estar fervendo aí. E eu quero que ferva mesmo, para pensar sobre quem você é. E você vai pensar sobre o ministério que você tem que exercer. E se você já exerce seu ministério, como é que você está exercendo esse ministério?
Pensa sobre isso e que Deus te abençoe. Vamos levantar, vamos orar para a gente terminar a nossa aula? O meu ministério é a minha defesa. Esse foi o tema da nossa aula de hoje, baseado em capítulo 26 de Atos e toda essa jornada que a gente passou aqui nessa hora de aula. Senhor Deus, que a Tua palavra exposta, trazida aqui de maneira bem detalhada, bem espaçada, não que eu esgotei tudo que está escrito aqui, mas que esses pontos que eu trouxe aqui, que o Senhor me inspirou para trazer, possam servir de utilidade na vida dos meus irmãos, para que eles investiguem os seus ministérios, para que eles investiguem quem eles são, como eles estão se comportando, o que eles estão fazendo todos os dias para cumprir esse ministério que é o Senhor quem determina, não é eles. Eles se colocam à disposição e o Senhor dirige. Se tem algum irmão que está fora desse ministério, se tem algum irmão que está fora desse chamado, Senhor, traz de volta, traz essa consciência, porque Paulo sabia disso, tanto sabia que ele usou esse histórico como defesa perante um tribunal. Olha, Senhor, como isso é importante. Ajuda a gente a entender aqui na vila quem a gente é, o tempo que a gente tiver aqui, que nós sejamos esse eu que é consciente do seu ministério. Mas ninguém faz isso sozinho, Senhor, então precisamos de Ti. E também uns dos outros, porque a igreja só cresce em comunidade. Todos juntos buscando o seu eu, o seu ministério, a partir do que o Senhor dá. E isso vai casando um com o outro, vai se unindo forças, vai se criando um movimento, um agrupamento de pessoas conscientes daquilo que deve ser feito, e que quando isso é realizado, Senhor, as portas do inferno não prevalecem. Então, traz os que não têm consciência disso, Senhor, para cá, para estar aqui com a gente, Senhor. Como isso é importante. Como isso é importante não só para a igreja, mas para a vida deles. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, Deus abençoe.